Olá, alunos, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente. Eu sou o professor Tiago Falcão para dar continuidade um pouco de um assunto que havíamos começado a tratar na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente começou a falar a respeito das variações linguísticas. São as mudanças que a língua sofre, né, ao longo da sua história. Mas existe um outro aspecto que a gente precisa abordar de algo que faz um pouco de controle dessas mudanças. Porque se as mudanças ocorrem numa velocidade muito grande, é claro que a gente em um determinado momento passaria a não se compreender mais. Então, um dos aspectos dessa língua, de freio dessa língua, para que a gente continue padronizar a nossa maneira de escrever e de falar, ela se chama gramática. E esse é o assunto desse vídeo. Vamos tratar rapidamente. Essa gramática nada mais é do que um conjunto de normas, né, de leis, de regras, para que a gente faça um uso correto dessa língua, sobretudo em lugares que exijam essa formalidade nossa. Quando a gente vai fazer uma prova de seleção, quando a gente vai fazer um concurso público, quando a gente vai fazer um Enem, vai ser cobrado esse português, né, culto, a norma padrão, que oriunda exatamente dessa gramática, que é o que vai dar o norte, que vai trazer as regras necessárias para a escrita dessa língua de maneira que a gente consiga se compreender. Então, essa gramática, né, esse conjunto de normas se reúne num livro, né, que recebe esse nome. E além disso, essa gramática, para organizar o estudo das coisas, ela é separada em capítulos, né, em alguns que tratam coisas específicas da língua. Geralmente começa por fonética e fonologia, que é o estudo do som, da produção do som, né, da língua portuguesa. E além disso, ela tem uma contribuição muito grande num seguinte aspecto. A gramática, para facilitar o estudo que se faz da língua, reuniu, ela pegou como se fossem todas as palavras que existem na língua portuguesa e pegou essas palavras e encaixou em 10 caixas. Imagine como se fossem 10 caixas. Todas as palavras que existem, ela separou em 10 caixas para facilitar o estudo. Porque existem palavras que têm funções e que são muito parecidas quando nós as utilizamos. Então, essas caixas nada mais são do que o que conhecemos como classes gramaticais. Ainda está confuso, vai ficar mais fácil. A gente passou a vida inteira estudando essas 10 classes gramaticais e talvez a gente não as conheça pelo nome. Mas essas 10 classes gramaticais são os substantivos, pronomes, verbos, advérbios, né, artigos, tudo desse universo que a gente já estudou. Então existem 10 classes gramaticais que é para facilitar esse estudo. Para mim, existem 2 classes gramaticais que são as mais importantes, porque elas estruturam a frase, a oração. Então, as 2 classes gramaticais, para mim, que são mais importantes, é o substantivo e o verbo. Porque a partir do substantivo e a partir do verbo é que a gente pode fazer algumas análises da estrutura dessa oração. Então, só para relembrar, essa gramática é esse conjunto de regras e de normas. Inclusive, quando você vai para o concurso ou para alguma seleção que você vai participar, ele sempre vai dizer, de acordo com a norma culta, de acordo com a norma padrão, né, fazendo referência a essa gramática. Tá? Esse vídeo só foi para a gente compreender um pouquinho desse aspecto e das próximas aulas a gente dá continuidade ao assunto. Até mais!